Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas raciocinar no sol, tipo no sol do meio-dia, é mais difícil. Parece que tudo fica mais pesado na cabeça. Eu estou aqui na sombra agora. Essa é a parte 2. Vim só tomar um ar e uma água. Na parte 1 eu contextualizei um pouquinho, bem resumidamente, a história dos Vikings, dos nórdicos, e a história do povo árabe. Na verdade, dos turcos otomanos. Que você pode identificar isso pelas profecias na estátua de Daniel, perna esquerda e perna direita. E eu não precisaria falar tudo isso. Eu estou falando que é para vocês conhecerem a história, ficarem incentivados a assistirem pelo menos essa série dos Vikings Valhalla de 2022, que é a série que eu estou ilustrando para falar da Batalha do Armagedon. Estou falando em sequência profética, onde vai acontecer Batalha do Armagedon, o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. E essa sequência, para quem acompanha o canal e para quem entende as profecias, sabe que pode ser alterada. Por exemplo, primeiro seria o arrebatamento da igreja, aí sim a guerra do Armagedon e as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro só pode vir depois da guerra do Armagedon, e não antes. Tá certo? Agora, o arrebatamento da igreja, ele tem que acontecer antes da guerra do Armagedon, não antes da última semana. Tá certo? Quer dizer, não antes da última semana. Tem que acontecer no final da última semana, que é onde vai ter a guerra do Armagedon. Agora eu vou pro sol. Ok. Nesse seriado, você vai ter um rei chamado Canute. É esse que está na capinha dos vídeos, que eu escolhi para pôr na capinha. Esse rei, ele tem uma imponência de um rei, sabe, que dá gosto de assistir. O jeito que ele lidera as coisas, o jeito que ele vai para a batalha, o jeito que ele reparte os despojos. E eu estou usando esse seriado porque eu gostei, mas eu poderia usar qualquer outro seriado ou filme de guerra medieval. Mas como esse tem a ilustração boa, eu vou usar esse. E nem todos os filmes têm essa parte da ilustração de repartir os despojos. Nem todos os filmes de épocas, filmes de guerra medieval têm. Mas muitos têm. Muitos têm muitas ilustrações de coisas que acontecerão na Terra de verdade, no reino de Cristo. Aliás, a própria palavra, ela pega exemplos de coisas que acontecem nos reinos. Por isso que nós podemos usar partes para ilustrações, mas a fundamentação vem pela palavra de Deus. Se não tiver textos e não provar pela Bíblia, as ilustrações então elas são incoerentes, elas se tornam incoerentes e elas não podem ser levadas em conta. E a ilustração é o seguinte: esse rei Canute, que você talvez já conhece ou vá conhecer pelo seriado, não importa. Ele, depois que ele vence a batalha que ele vai vencer ali, contra os cristãos, aí você vai ver que só depois que ele vence essa batalha, ele vai reunir todo mundo num grande salão e ele vai repartir os despojos. E ali ele vai recompensar os seus amigos e condenar os seus inimigos. Isso é exatamente o que vai acontecer de 1260, que seria a última metade da última semana, os 1260 dias finais, porque nos primeiros as duas testemunhas devem profetizar sem ninguém poder causar dano a elas. Aí a besta que se levanta do abismo faz guerra contra elas, as mata. E aí no Apocalipse 13 você tem uma continuação dizendo que a besta que se levanta do abismo, que é a mesma que se levanta do mar, obviamente, ela tem poder para agir durante 42 meses, que seria 1260 dias. Então no final disso, nós temos o que está lá no profeta Daniel. Nós temos estabelecimentos de tronos para julgar o reino da besta, né? Porque diz Daniel 7 que tronos foram estabelecidos para desfazer o chifre pequeno e os 10 reis até o fim. Então eles vão ser julgados. Muitos vão ser capturados vivos, outros vão ser mortos pela espada que sai da boca de Jesus, como acontece numa batalha. Em uma batalha, o rei não mata todos. Ele pega alguns, captura vivo, julga. Outros coloca para escravo, outros coloca
A maioria morre na batalha. Não é assim que acontece? É assim que vai acontecer no reino de Cristo. Isso é coerente. E isso é o que a linha pré não imagina e está longe de imaginar, porque eles foram enganados, completamente enganados, estão enganados e enganando e sendo enganados. E ainda usando essas enganações como fonte de lucro, comercializando a palavra de Deus. Essa é a verdade, tem que ser dita em todas as oportunidades que aparecer. Então, qual é o assunto que eu estava falando? Do rei Canute. Ok, você vai ver que ele vai distribuir os despojos, ele vai fazer tudo o que tem que fazer porque ele venceu a batalha. Nenhum rei, irmãos, e aqui essa é a parte principal, é a parte que você tem que focar, a atenção dobrada. Nenhum rei, ele vai comemorar a vitória antes da batalha. Nenhum rei dessa terra faria isso. Por mais que ele seja ímpio, por mais que ele não tenha uma inteligência espiritual, ele não seria burro ao ponto de comemorar a vitória antes da batalha. Mas na linha pré-tribulacionista, nós temos um rei injusto, e eu vou explicar para vocês o porquê dessas injustiças, que comemora a vitória antes da batalha. Qual é o rei que faria isso? Nenhum rei iria deixar de fora da comemoração com muitas músicas, louvores. Por exemplo, se for no caso dos ímpios, vai ter bebida, né? Vai ter danças, louvores, alegria, uma festa ímpia, mas é uma comemoração. Seja como for, nenhum rei faria isso e deixaria de fora pessoas que ajudaram a conquistar o reino, pessoas que batalharam no reino. Nenhum rei faria isso. Mas na linha pré-tribulacionista, nós temos um rei que faz isso. Agora vamos para a palavra de Deus. E na terceira parte do vídeo vai ter um capítulo da palavra de Deus que você vai poder comprovar tudo isso que eu estou falando. Você vai poder pôr à prova. É o capítulo chave, tá bom? Mas esses que eu vou falar para vocês também são importantes. Apocalipse 11, 12 e 13. Esses exemplos que eu vou dar para vocês, eles são bons, sabe por quê? Porque na minha mente eu contemplo o mistério das duas casas de Israel, as 7 festas, as questões escatológicas, proféticas, profundas que aparecem no Apocalipse, que é revelação para os servos do Senhor e que muitos da igreja não estão atentos, não estão olhando, estão longe de aprender, vão até morrer sem aprender. Mas porque isso não é porque Deus impediu, é porque eles escolhem. Mas esse exemplo que eu vou dar é tão bom que ele é válido, ele serve de instrução tanto para um iniciante, como para um mediano, como para uma pessoa avançada. Um pastor que tem muitos anos de pregação, de experiência, de ministério, serve para todos esses grupos. Então não importa se a pessoa conhece ou não o mistério das duas casas, se ela conhece ou não verdadeiramente a questão dos 144 mil, se ela conhece as 7 festas, não importa. Porque são raciocínios bíblicos que são bem trabalhados e tocam na consciência. Isso é tão importante que eu nunca vou deixar de falar isso. Logo, logo eu gravo outro vídeo falando as mesmas coisas de maneira mais resumida. Então é o seguinte, Apocalipse 11, 12 e 13. Esses são os capítulos. Vou pegar um pouquinho em cada capítulo. No Apocalipse 11, nós temos, no toque da última trombeta, o arrebatamento da igreja. A última trombeta. Paulo falou de uma última trombeta, não falou? Paulo não precisava de ler o livro do Apocalipse para falar do arrebatamento da igreja numa última trombeta, porque ele tem o ministério das festas. Ele tem os exemplos na lei, como eu já falei para vocês. Josué com 7 sacerdotes, 7 trombetas, e no toque da última trombeta que Raabe e sua família é justificada. Paulo tem vários ciclos de exemplos de última trombeta na palavra de Deus. O Apocalipse veio para confirmar o que Paulo disse. Então tá, nós temos o toque de uma última trombeta e lá diz, todos os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor
Todos os reinos do mundo vieram a ser, não eram antes. E ele assumiu o seu poder. Ele já era todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele já era, ele é agora, ele sempre vai ser. Mas tem um momento em que isso se evidencia, isso se torna claro para todas as nações. As nações hoje não reconhecem Jesus como Rei dos reis. Nem como Rei o reconhece, como Senhor dos senhores. Eles nem reconhecem Jesus como Rei e Senhor, quanto mais Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas lá diz que ele assumiu o seu poder e passou a reinar, não reinava antes. E ali é o final da grande tribulação. Como que pode um rei celebrar as bodas da vitória do seu filho, sendo que todos os reinos do mundo ainda não pertenciam a ele? Ou seja, celebrar a vitória antes da batalha? Como que pode isso? E no Apocalipse 12, nós temos ali os santos vencendo a besta. Olha que interessante, diz, mas como que os santos vão vencer a besta, segundo o Apocalipse 12? Diz que eles não amaram a sua própria vida diante da face da morte. Eles testemunharam até o fim, por isso que fala, alegrai-vos ao céu, porque já vem o reino do Senhor. Ou seja, os santos no Apocalipse 12 venceram, mas com a sua própria morte. Agora, toma cuidado, venceram com a sua própria morte porque eles não negaram o Senhor Jesus até o fim. Eles não amaram a sua própria vida e venceram com a sua morte. Só que se eles morrem e não voltam a reviver, não tem vitória. Então, como eles, dando testemunho do Senhor Jesus, não amaram a sua própria vida e foram guerreiros até o fim, amaram até o sangue, como diz o escritor de Hebreus, lutaram até o sangue, o Senhor Jesus irá ressuscitá-los. Porque a besta fez guerra contra eles e os venceu. No Apocalipse 13 diz isso. Mas venceu o corpo, não venceu a alma. E a alma da pessoa está no sangue. Esse é o mistério da lei, entendeu? Então, aonde parece que a besta venceu, na verdade ela perdeu. Porque quando os santos vencem, dando testemunho do Senhor Jesus, eles morrem, sim, morrem com o corpo, mas o Senhor Jesus traz eles de volta. Então, no Apocalipse 12, nós temos os santos batalhando contra a besta. E sim, perdendo a batalha, no sentido de morrerem fisicamente, mas vencendo. Na verdade, é melhor dizer, perdendo as batalhas, porque morrem fisicamente, mas vencendo a batalha final, vencendo a guerra, quando o Senhor Jesus volta e os ressuscita. Então, como que pode o Senhor Jesus celebrar as bodas com a sua esposa, sendo que tem gente ainda morrendo e testemunhando o nome dele? E no Apocalipse 13, nós temos mais um ponto. No Apocalipse 13, nós temos sim a besta fazendo guerra contra o santo e os vencendo, mas no 12, a gente vê que os santos, na verdade, é que venceram. Parece contradição, né? Mas não é. O Apocalipse 11 nos dá uma resposta mais profunda para isso. E aí vamos finalizar na parte número 3. Na parte 3 dá para finalizar todo o raciocínio.